Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais um estudo da doutrina espírita. Na noite de hoje nós vamos conversar um pouco sobre um estudo que é feito na obra de Alírio, Alírio de Cerqueira, filho, chamado Fluidoterapia Espírita, que é exatamente o processo de saúde e de doença. Nós pensamos em conversar um pouco sobre essa temática, principalmente nesse momento em que nós nos encontramos com esta pandemia aí nos chamando a atenção para alguns comportamentos, e geralmente algumas pessoas se questionam porque como algumas pessoas pegam, outras não pegam, como algumas têm maiores complicações, outras têm menores complicações, né? E a ciência ela estuda apenas a questão material, ela não fala da questão espiritual. É claro que a ciência fala sobre, quando se diz determinadas pessoas, eles colocam o termo de tendência, né? Morbidade, como se coloca. Mas para a doutrina espírita, nós temos alguns questionamentos que são respondidos exatamente com o estudo, mostrando que existe um outro componente nessa relação de saúde e doença que ainda a ciência não estuda, que é o espírito. E nós entendemos que todos os processos, né? A doença, na verdade, ela tem a sua origem não no corpo físico especificamente, mas no espírito. O corpo seria o último estágio da apresentação destas doenças. Como o espírito ele não tem como se apresentar doente, então o corpo seria exatamente esse último estágio. Então muitas coisas que nós às vezes não entendemos, não conseguimos às vezes respostas. Quando nós começamos a estudar a questão espiritual, nós entendemos exatamente isso. Tudo tem sua origem no espírito. E aí, como o Alírio fala aqui no estudo dele, né, ele divide a questão da doença em 3 níveis, né, que seria o nível espiritual, o nível que ele coloca como a questão fluídico-energético, né, que seria a questão perispiritual, e ele fala também da questão física ou somática. No primeiro momento, que ele fala da questão espiritual, ele diz assim: é o nível mais profundo das doenças criadas pela prática do sentimento de desamor por si mesmo, pelo próximo e pela vida, de modo geral, causando um distanciamento do espírito, da própria espiritualidade e da religiosidade pela prática do desamor, orgulho e rebeldia contra as leis divinas. Ele coloca um termo que as pessoas usam muito, que é karma, né? A questão das doenças kármicas, aquelas doenças que nós trazemos, porque quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, e até quando a gente estuda o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item, se eu não me engano, o item 3, quando ele fala das causas atuais das aflições. Muitos problemas que nós enfrentamos, e isso inclui também a questão das doenças, não estão às vezes relacionadas com o passado, mas com a nossa atividade presente. Então, quando se usa a palavra karma, né, na verdade é uma palavra sânscrita que quer dizer ação, ela é as nossas ações, como ele coloca aqui, de desamor em relação ao próximo, em relação a nós mesmos, em relação à vida. Então tudo que eu faço, né, na minha vida, seja de bem, seja de mal, é como nós criássemos um karma, ou seja, são as nossas ações que, a partir do momento que eu de repente faço ou produzo alguma coisa, vai gerando esse karma. Então, por isso que algumas pessoas falam karma positivo, karma negativo, mas na verdade são todas ações. Então, para que a gente corrija uma ação negativa, nós temos que praticar uma ação positiva.
Então, quanto mais nós, digamos assim, vamos de encontro às leis de Deus, quanto mais o nosso desamor em relação à vida, em relação às pessoas, em relação ao nosso modo de viver, mais nós sofremos, né? Então, Joana, ela coloca em uma das suas obras que o sofrimento e a dor é aquele estágio, o estágio mais primitivo que nós nos encontramos nesse processo de crescimento, porque não existe necessariamente, às vezes, a questão de se sofrer para evoluir, mas como nós, às vezes, ainda não aprendemos a evoluir pelo amor, nós sofremos para despertarmos a nossa necessidade de crescimento. Então, quando nós vamos de encontro a essas leis, as leis de Deus, então nós vamos criando ações negativas e, consequentemente, essas ações elas vão ficar registradas no nosso espírito. Então, quanto mais eu me distancio de Deus, quanto mais eu me distancio do bem, quanto mais eu me distancio do amor a mim, ao próximo e à vida, mais aflições eu terei durante a minha existência. Então, até a gente coloca como uma questão de opção, né? Se eu já tenho essa ideia hoje de que quanto mais eu faço, quanto mais eu vou de encontro às leis de Deus, mais eu sofro. Então a gente tem que, digamos assim, nós precisamos ir aos pouquinhos nos educando, deixando essa rebeldia de lado e passando a trabalhar, digamos assim, com mais amor, com mais desprendimento, nos espiritualizando para que essas doenças elas diminuam. Então, isso é comprovado já cientificamente, que às vezes as pessoas que geralmente odeiam, pessoas que alimentam rancor, que alimentam ódio, elas têm uma tendência a desenvolver determinadas doenças, exatamente porque elas estão se destruindo, né? Estão destruindo o seu próprio corpo físico. Então, a cura em nível espiritual, ela acontece apenas de dentro para fora, sendo resultado de uma transformação interior para melhor, em que a criatura busca intensificar o seu encontro consigo mesma em essência e sua comunhão com o Criador da vida. Então, como ele diz aqui, a cura total, né? A cura que um dia nós teremos, e a gente tem como referência o Mestre Jesus, né? Que foi um espírito que passou pela Terra e não demonstrou nenhuma patologia, né? Exatamente como ele coloca aqui, essa questão dessa cura espiritual, no nível espiritual, que é a cura de dentro para fora. Não é essa aparência, às vezes, que as pessoas querem, aparentemente saudáveis, mas interiormente alimentam uma série de sentimentos e de comportamentos que não são tão saudáveis, que a princípio você tem aquela aparência saudável, mas com o tempo a tendência é que vá desenvolver algum tipo de patologia, porque você vai estar destruindo, né, o seu próprio organismo. E aí, como o espírito ele tem que de alguma forma exteriorizar essa doença, digamos assim, ela vai ser exteriorizada onde? Na parte física ou na parte perispiritual, que a gente vai ver aos pouquinhos mais adiante. Então, as doenças kármicas, ou seja, as ações que nós praticamos, podem ser suavizadas, mas não impedidas de se manifestar por ter uma causa anterior. Quando nós fazemos o estudo do EJA, principalmente a gente fala sobre o planejamento reencarnatório, nós temos situações que são programadas na nossa existência. Mas no próprio, como falei, do capítulo 5 do Evangelho, tem lá um item de causas atuais das aflições, que ele fala de doenças e de aleijões, né, que seriam exatamente doenças trazidas ou proporcionadas, digamos assim, pelo meu comportamento nessa vida. Ora, se nessa existência eu tenho um comportamento sexual desregrado, sem uma preocupação com a minha proteção, e de repente eu contraio, digamos, uma AIDS, né, ou uma doença sexualmente transmissível, isso não quer dizer necessariamente que nessa existência eu tinha que passar por aquela doença. Mas como eu não me eduquei sexualmente, eu terminei entrando em contato com pessoas que tinham a doença e terminei me contaminando.
Então, muitas doenças que nós estamos vendo, né, que a gente poderia até deixar de ter, mas simplesmente a gente termina nos encontrando essa doença porque nós não nos educamos nesse aspecto. E aí ele coloca uma história que é contada no livro Memórias de um Suicida, que é um livro do Camilo Castelo Branco, né? Camilo Cândido Botelho, né? Como ele usa o pseudônimo. É um livro psicografado pela Ivone. É a história de um senhor. Ele foi senhor de escravos, e nessa vida que ele foi senhor de escravos, ele mandou matar um escravo com um ferro quente na garganta. Então, a partir do momento que ele provocou isso naquele escravo, e a gente precisa refletir sobre isso, quando eu faço mal a alguém, o mal que eu estou fazendo a alguém vai ficar registrado para mim. Tá? Às vezes a gente diz assim, não, eu estou fazendo mal a alguém, o problema do outro. Não. Quando eu faço mal a alguém, o mal ele vai ficar registrado no meu perispírito. Então, o que é que acontece com aquele senhor? A região que ele danificou do escravo, que foi a sua garganta, numa nova existência, ele nasceu pobre e num determinado momento da sua vida, ele foi diagnosticado com câncer de garganta. Então ele não tinha, como ele provocou o problema no outro, ele trouxe em si aquele problema. Então, quando ele descobriu que estava com câncer de garganta, infelizmente ele recorreu a um processo, infelizmente, mais triste, né? Para ele mais fácil, mas foi mais triste, que foi exatamente o suicídio. Então, por ele ter causado esse problema naquela pessoa, ele não teve como fugir, digamos assim, da responsabilidade. Ou seja, ele danificou, ele matou o escravo, mas na verdade ele trouxe em si o ato que ele cometeu errado. E como ele coloca aqui, que a gente não foge de manifestar determinadas doenças por elas terem uma razão de outras vidas, mas nós podemos elas podem ser suavizadas, né? Ele descobriu que estava com câncer de garganta, ele não precisaria necessariamente cometer o suicídio, mas aí ele achou a forma mais fácil, né, para não ter que passar por determinados sofrimentos e por determinadas dificuldades. Ele optou, né, uma questão do seu livre-arbítrio, ele optou pelo suicídio, ou seja, complicando ainda mais o seu processo de regeneração. Então, quando ele se preparar novamente para nesse momento de reencarnar, além do problema que ele já tinha, né, do câncer de garganta, de acordo com a área que ele danificou durante esse processo do suicídio, ele vai vir com um determinado problema. É por isso que às vezes as pessoas perguntam por que o suicida ele traz em si digamos assim, de uma forma tão ostensiva o que ele provocou. Porque às vezes, digamos, quando eu tiro a vida de alguém, eu posso, em outra existência, pedir para receber essa pessoa, né, como meu filho, ou eu posso adotar uma criança, ou eu posso cuidar de pessoas que estejam precisando. E quando eu provoco o autossuicídio, ou seja, quando eu me mato, a área que eu danifiquei, quando a gente vai fazer o processo de preparação para reencarnar, no meu perispírito vai estar registrado aquele ato. Então, se é o meu perispírito que forma os órgãos do meu corpo físico, então automaticamente a minha consciência ela não vai, digamos assim, permitir que eu tenha um corpo perfeito. Onde eu danifiquei, eu vou infelizmente trazer algum tipo de sequela, né? Então não é Deus castigando, não é Deus nos punindo, não. É a minha própria consciência que fará com que aquele erro que eu cometi, ele venha novamente e eu vou ter que recomeçar tudo novamente, né? O outro aspecto que a Lili fala nesse estudo é sobre o processo perispiritual, né? Que seria o que ele coloca como fluídico energético, né? São doenças energéticas que se manifestam no corpo fluídico do espírito, o perispírito, né? Então esse nível intermediário da doença. Algumas pessoas às vezes demonstram algum tipo de patologia
e às vezes vão a vários médicos, faz uma série de exames e não consegue detectar nada, porque a nossa ciência ainda é só material. Então as pessoas têm algum problema na sua área perispiritual. Se você for ao médico, ele não vai conseguir localizar aquele problema, né? É o que geralmente as pessoas vêm ao centro para tomar um passe e às vezes se sentem bem, se o problema for perispiritual, exatamente porque no processo de passe a espiritualidade pode trabalhar essa questão. Então diz assim: como é no próprio corpo fluídico que os órgãos são modelados, qualquer deficiência nele manifestar-se-á no corpo físico. E aí ele dá um exemplo, um exemplo típico, né, da nossa sociedade hoje, né, apesar de ser uma droga, mas é uma droga considerada lícita, então não tem problema nenhum, que é o alcoolismo, né? Ele coloca aqui, digamos, uma pessoa que tem um vício do alcoolismo, né, ou bebe, né, porque quem é alcoólatra, o alcoolista geralmente não aceita às vezes que tem o vício, né? Eu bebo socialmente, mas se você bebe todo final de semana, isso já virou um vício, porque se você não beber no final de semana, você não consegue ter digamos assim, um controle sobre você. E aí ele diz, digamos, eu desenvolvo o vício do álcool e eu desencarno com uma cirrose hepática. Após o meu desencarne, né, digamos assim, não quer dizer que aquela doença desapareceu. Ela desapareceu fisicamente falando. O meu corpo físico, ele desencarnou, então eu não tenho mais fígado, físico falando, então aquela doença desapareceu. Mas a doença em si, ela continua registrada no meu perispírito. Ela vai estar lá, registrada. Toda e qualquer doença qualquer vício que a gente desenvolva, quando nós desencarnamos, nós continuamos com aquele vício registrado no nosso perispírito. Tanto é que pessoas têm mais tendência a desenvolver algum tipo de vício, porque já às vezes é mais fácil para a gente reincidir nesses enganos do que a gente conseguir corrigir na existência. Às vezes a gente passa várias existências tentando se livrar de um único vício. Então ele coloca que a doença ela continuará no perispírito. Então quando eu me preparo numa nova existência, a minha doença que foi a danificar o meu fígado, quando eu vou preparar o meu corpo físico, o meu mapa perispiritual, vai estar lá, né? Fernando usou de forma errada o seu fígado. Então o meu fígado ele vai vir com um certo comprometimento. E aí algumas pessoas, quem tem problemas hepáticos, né, às vezes que podem ser graves ou podem ser leves. Então ao ingerir algum tipo de bebida, o meu fígado ele vai reclamar. Então ao ele reclamar, eu posso simplesmente dizer assim, não quero beber, porque toda vez que eu bebo eu me sinto mal. Mas existem aquelas pessoas que não se incomodam com isso. Então, de uma cirrose, que você já traz um problema que seria numa nova existência para ser recuperado aquele fígado, você reincide no mesmo equívoco e você pode ter um problema mais sério. Até, como ele coloca aqui, um problema de um câncer no fígado. Ou seja, você vai, numa nova existência, você vai trazer o seu fígado mais comprometido ainda. É a mesma questão em relação ao fumo e qualquer outro vício que nós tenhamos. Eu estou falando aqui em relação a vícios físicos, né? E algumas pessoas às vezes até, né, ficam assim, mas a gente fala tantas vezes em vícios físicos e a gente tem tantos outros vícios mais complexos, né? E realmente nós temos, mas o que é mais fácil a princípio é nós corrigirmos o que é exterior. A maledicência, né, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, esses vícios que são também vícios morais, às vezes é mais complicado para a gente resolver. Isso não quer dizer que a gente não tenha a desculpa de dizer que não vai resolver, tem que ser resolvido. Mas
Mas geralmente a gente pensa, fulano bebe, mas é uma boa pessoa, né? Fulano não bebe, mas é maledicente, é vingativo, é uma pessoa rancorosa. Então, na verdade, a doutrina, ela nos explica que nós temos a obrigação de buscar a nossa correção em todos os aspectos. Tá? Nós não estamos aqui simplesmente a passeio, não. Nós estamos aqui para aprender e nos melhorar. Mas se eu não quero me melhorar, né, de uma forma mais tranquila, sem tantas aflições, sem tanto sofrimento, então, como nós estamos falando desse processo de saúde e de doença, infelizmente a dor, a doença, ela vem como se fosse para, digamos assim, nos moldar um pouco essa nossa rebeldia, diminuir, moldar mesmo a nossa rebeldia. Então ele coloca aí que a área, né, no caso, proporcionando um alívio mais duradouro da doença, mas ainda não podemos falar da cura real, pois ainda a sua causa profunda não está sendo tratada. Então, você tem um vício na existência, desencarna como um problema naquela situação. Aqui ele fala em relação à cirrose. Numa nova existência, se você não muda, você pode complicar mais, mas quando você muda aquele vício, deixa de ter aquele vício, não quer dizer que seu espírito já esteja totalmente curado. É só uma das fases, né? A cura real, a cura da doença, ela só acontece quando nós atingirmos um nível de perfeição sem termos mais nenhum tipo de vício, né? Então ele falou do primeiro, que foi o vício espiritual, ou o nível espiritual, o nível fluídico magnético, como ele coloca, que é ao nível perispiritual, que muitas doenças não são detectadas às vezes pela ciência, porque elas não estão, nem está no nível físico. E agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do físico ou somático, né, que são doenças que se manifestam no corpo físico. O nível físico é o último estágio da doença, pois como a sua causa é espiritual e energética, o corpo, por ser a forma mais condensada de matéria, é o último a receber os impactos que são originados do espírito. Então, tudo que nós desenvolvemos durante a nossa existência, ela começa lá no nosso espírito, passando pelo nosso perispírito, se eu não resolvo, chegando à nossa parte física. E aí ele coloca, né, que quando uma doença está apenas no nível energético funcional, é possível a cura em nível intermediário da doença. Ou seja, quando a minha doença ela está apenas no nível perispiritual e, digamos, eu tenho a possibilidade de frequentar uma casa espírita ou em oração eu conseguir me livrar daquele problema, porque na verdade, como é que a gente vai, se eu tenho um problema, como é que a gente vai livrar daquele problema? Através da nossa mudança interior. Então não eu sou uma pessoa rancorosa e eu digo, não, eu vou ao centro, vou tomar um passo, vou ficar melhor e depois eu volto a ter os mesmos sentimentos, porque aí vai voltar os mesmos sintomas. Então uma pessoa que teve um determinado momento de cólera, uma discussão com alguém, e essa discussão surgiu uma energia mental deletéria que se localizou na sua região, né, mais frágil do seu perispírito. Então é interessante que ele aqui fala em vários momentos como nós bombardeamos o nosso fígado, né, com tantos sentimentos, né, às vezes a ira, né, a questão do rancor, do ressentimento, tudo isso a gente termina muitas vezes bombardeando o nosso fígado e aí gerando uma série de complicações, às vezes uma série de mal-estar, né, que a gente acha que às vezes da comida, é de alguma outra coisa, mas na verdade exatamente do meu estado de consciência. Então, como a energia está ainda nesse caso de você ter um momento de cólera, de raiva, como ele ainda está no nível perispiritual, ele pode, né, através de um passe ou através de uma oração que ele faça, né, porque senão, como ele mesmo coloca aqui, a gente só teria alívio se fosse um centro espírita. Não, se eu tenho um momento de desequilíbrio, mas aí depois que passa aquele instante,
eu dou uma parada, faço uma leitura, faço uma prece, então eu reorganizo também o meu sistema, né? O meu perispírito, e eu posso melhorar, né? Porque senão as pessoas pensam assim, somente quem vai ao centro vai ser beneficiado pela espiritualidade. Não, né? Toda pessoa que tem a boa vontade de mudança, ela com certeza ela tende a ser auxiliada mais rápido do que aquelas que são mais rebeldes. Então, quando a doença já alcançou um nível de produção de lesões nos órgãos, o restabelecimento será proporcional ao nível de lesão, ao tipo de órgão lesionado. Então ele faz uma divisão aqui de lesões leves, lesões moderadas e lesões graves, que quando você chega na casa espírita, você às vezes vai tomar um passe, né? E aí as pessoas dizem, mas eu tomei um passe e não senti nenhuma mudança. Eu tomei um passe e eu não estou me sentindo melhor por ter tomado o passe. Então existe uma série de situações que a gente pode estudar aí, porque você não sofreu uma ação benéfica desde o primeiro momento, né? Então, quando o nível da doença está na questão física, né, como ele coloca aqui, até ele cita o exemplo que nós encontramos no livro de Chico Xavier, né, o livro Nos Domínios da Mediunidade, exatamente no capítulo 17, ele traz um caso de lesão grave, né? Ele narra que uma senhora, né, uma senhora chega ao centro espírita, né, uma senhora já idosa, e que apresentava problemas de insuficiência cardíaca. Ela já tinha em si, né, o problema já de coração, já em fase já desenvolvida. Então ela vai ao centro para tomar um passe. E quando ela entra na sala de passes, né, o instrutor, né, que desse livro é o Aulus, ele pede para que André Luiz olhe, né, detidamente em uma determinada área, e ele percebe como o seu fígado está, digamos assim, comprometido também. Tanto é que ela desenvolveu o que se chama de icterícia, né, que é aquela característica de amarelado na pele, nas mucosas e também nos olhos. Então ela tinha um problema físico relacionado ao coração. E por que essa mulher terminou desenvolvendo essa icterícia e, consequentemente, um problema de hepatite? Ela em casa, ela teve um acesso de cólera, né? E simplesmente, no momento digamos assim, de irritação, ela danificou mais o seu corpo físico. Além do problema que ela já tinha, ao se sentir encolarizada pela discussão que ela teve com a pessoa, ela contraiu, né? Ela terminou, né? Como o seu coração não estava mais bombardeando, fazendo o processo correto de bombardeamento do sangue, e consequentemente o fígado dela foi sendo danificado com excesso na produção até da bile, né? Que é o que é produzido pelo fígado. Ela terminou contraindo uma hepatite. Então, a cólera que ela teve, além do problema físico que ela já tinha, digamos assim, ocasionou mais outro problema físico. Então, quando ela chega à casa espírita para tomar o passe, né, ela simplesmente, André Luiz questiona, né, se ela seria curada, né, depois de tomar aquele passe. E aí o benfeitor diz que, infelizmente, pelo comprometimento que ela já tinha feito em relação ao seu corpo físico, ela não conseguiria mais ter o corpo dela restabelecido. Somente numa nova existência é que ela teria novamente a condição de vir, né, a ter um processo mais tranquilo. Mas nessa vida ela seria aliviada, né, como ele coloca aqui, quando ela tomou o passe, ela se sentiu mais aliviada. Mas se ela, ao chegar em casa, ela novamente, né,
tivesse um acesso de cólera novamente, todos os sintomas voltariam a se manifestar, né? Então, muitas vezes as pessoas vão ao centro, tomam o passe, aí se sente melhor, mas aí é como ele coloca aqui, né? O passe não pode jamais modificar o espírito. Então, o que é que o instrutor está querendo nos colocar aí? Eu sou orientado, eu assisto a palestra, durante a palestra eu sou orientado em determinados comportamentos que eu tenho. Então, quando eu vou tomar o passe, eu tenho que procurar continuar naquele mesmo nível de, digamos assim, de compreensão que eu tinha antes. Não é somente eu tomar o passe, me sentir melhor quando sair daqui do centro, eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Então, por isso que muitas pessoas assim, eu tomo passe a vida toda e não vejo mudança nenhuma. Porque, na verdade, o passe ele não vai modificar o espírito. Ele vai nos ajudar. Nós é que temos que fazer a nossa reforma íntima, a nossa mudança interior, e essa mudança interior é que vai nos proporcionar menos aflições durante a nossa existência. No caso dessa senhora, ela simplesmente foi aliviada, mas não foi curada por todos os danos que ela já causou ao seu corpo físico, e infelizmente nessa existência ela não vai ter mais como digamos assim, recompor fisicamente. Então ele diz aqui, né? Vamos supor que essa senhora novamente se encolerizasse e tivesse outra discussão com o esposo ao chegar em casa, todo o processo realizado durante o passe seria anulado e ela voltaria a enfermar-se, né? E aí poderia até, nesse caso, gerar digamos assim, levar até ao desencarne, né? Então a gente tem, a gente relendo isso aqui, né, esse estudo do Alírio, e a gente lembrando o quanto nós bombardeamos, né, o nosso corpo físico com energias, né, com pensamentos tão negativos. Esse caso aqui ele coloca como um caso de lesão grave, né, que infelizmente não será possível, ele não será possível, né, mas isso não quer dizer, ele apenas coloca uma possibilidade, né, de uma recuperação total da paciente. Já no livro Missionários da Luz, ele conta a história de uma outra senhora, né? Isso está no capítulo 19, de uma senhora que chega ao centro. Essa é um caso de lesão. Essa lesão está no sentido energético, né? Como ele coloca, energético funcional. A senhora chegou ao centro, ao entrar na sala de passe. Aqui é o irmão que orienta, é o Anacleto, né? Ele pede para que André Luiz observe o coração daquela senhora. E exatamente no coração existe uma nuvem negra, né? É outra área que a gente bombardeia frequentemente com as nossas energias e os nossos sentimentos negativos, né? Então, o que foi que aconteceu com aquela senhora? Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexo sobre as células materiais. Então aquela senhora, aquela energia estava num nível perispiritual. Ela teve um acesso a uma raiva, né, antes de sair de casa, e foi ao centro para assistir a palestra. E quando chegando lá, que foi analisado o processo dela, como era um processo perispiritual, ela tomou o passe e aquela energia, aquela mancha negra que estava no seu coração, ela foi dissipada, né? Até o benfeitor fala que ela conseguiu ser dissipada, não teve maiores consequências naquele momento, porque ela ainda estava no nível perispiritual. Se ela, ao chegar em casa, né, reincide no mesmo comportamento de ter atritos com o esposo novamente, aquela nuvem
né, volta de novo para o seu coração, né, e aí com o tempo, quanto mais ela vai reincidindo nesse comportamento de cólera e alimentando aqueles sentimentos de mágoa, ela simplesmente pode ter um problema de coração futuro. Aí as pessoas falam assim, a pessoa teve um problema no coração porque estava em outras vidas programado para passar por aquele problema. Às vezes não. Simplesmente você foi danificando, você foi bombardeando várias e várias vezes o seu sistema, o seu corpo com aquelas energias negativas, e simplesmente chega um momento que o corpo, né, não vai ter mais como, o corpo não, né, o perispírito não vai mais segurar ali, você vai passar para a parte física e você tem maiores problemas. Então essas energias, como ele coloca aqui, essas energias elas geralmente se localizam nos órgãos em que nós temos maior fragilidade. E essas fragilidades dizem respeito à experiência de existências anteriores. Tá? Aí, quando a gente eu estou aqui fungando já, né? Eu estava lembrando exatamente quando eu lendo isso aqui sobre essa fragilidade dos órgãos, de determinados órgãos, bastou o tempo, né? Estava quente, eu começo o tempo a querer ficar frio, e aí o nariz já começa a reclamar, né? Então, a gente às vezes se perguntava até assim, por que tem gente que trabalha na construção civil, poeira na cara o dia todinho, não tem um problema de alergia, e de repente a pessoa só uma mudança de tempo e você já começa a sentir um incômodo, né? Então é exatamente o que o benfeitor Anacleto fala aqui em relação a essa problemática. Geralmente nós apresentamos no corpo físico as fragilidades que nós trazemos de outras existências, ou aquelas fragilidades que nós desenvolvemos durante a nossa existência, como eu falei anteriormente em relação ao fígado, né? A questão do alcoólatra, de trazer o seu fígado já mais comprometido de outras existências. Uma questão que a Lírio fala aqui, que a gente precisa entender, ele diz assim, né? Quando a gente vê, e alguns passistas criticam, né? Assim, não aceitam que o trabalho de passe na casa espírita seja somente através da imposição de mãos. E aí tem um texto aqui de André Luiz que diz assim: a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se for atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraindo-se sobre a mão irradiante ao longo da epiderme, alijando a maligna influência. Muitos médios, mesmo depois, hoje com os estudos que a gente tem, quando se fala apenas que a necessidade que o médium tem na hora de dar o passe é só a imposição de mãos, algumas pessoas utilizam algumas características que André Luiz traz para fazer essa manipulação. E aí ele lembra aqui para a gente que toda essa manipulação de mãos e das energias é do espírito desencarnado técnico em magnetismo, que está agindo coadjuvado pelo médium encarnado que está aplicando o passe na senhora, que irá fazer, né, no caso o médium encarnado, que irá fazer a menor parte do processo. Então, como é que eu vou saber especificamente, eu sou médium passista, né, que o problema daquela mulher é exatamente no coração? Não, eu faço a imposição de mãos e o médium da espiritualidade, como diz aqui, o técnico magnetismo da espiritualidade é que vai saber exatamente qual a necessidade dela. Por isso que hoje não se é necessário mais todo aquele balançado de mãos, aquele saculejo todo, porque quem determina qual é a necessidade do paciente é o médium, né, como ele coloca aqui, o médium ou técnico em magnetismo do plano espiritual. Então a gente não precisa, né, de todas essas técnicas que a gente via no passado. Hoje a técnica que a gente precisa usar é só a questão da imposição de mãos. Uma outra situação que
que André Luiz traz para a gente, né, que está também no livro Missionários da Luz, né, que é uma outra situação de doença. Ela traz um senhor, né, ele coloca que era um senhor que já estava na sua 10ª vez, né, ele dá até o título, André Luiz diz assim, é um caso que André Luiz denominava em sua obra de 10ª vez. Estimaria receber a sua orientação no caso de 10ª vez. Trata-se de nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Né? Então, essa pessoa, ele coloca assim, que é uma pessoa que tem um temperamento não tão simpático com as pessoas, ela gosta de estimar rixas e discussões desnecessárias. Né? Tem até outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, você prefere ser feliz ou ter razão, né? Então às vezes é preferível que a gente seja feliz do que ter razão sempre. Então esse ser humano era mais ou menos daquele assim, a minha opinião sempre, mesmo que aquilo ali não vá mudar em absolutamente nada, né, a situação, mas a minha opinião tem que prevalecer. Então ele já estava frequentando o centro há algum tempo, só que ele ia ao centro, os médios, né, era feito o processo de passes, e no entanto ele, pelo seu comportamento, né, muito voltado a essa questão de discussões e de rixas, ele as pessoas terminavam assimilando muitas energias negativas. Então o que é que os Espíritos nos dizem, né, nesta obra? De tanto ele produzir esse tipo de constrangimento, chegou o momento que ele disse, não, agora ele precisa mudar. Ele precisa fazer o seu processo de mudança. Nós não podemos o tempo todo estar, digamos assim, como ele coloca aqui, nossa missão é de amparar os que erram e não de fortalecer os erros. É mais ou menos como acontece, né, com algumas pessoas que vêm ao centro, chega às vezes no momento de tomar passe. Como se o passe fosse fazer o milagre. Ou então, durante a sua vida, assim, vem para o centro tomar o passe, mas não produz a reforma íntima. E aí reclamam porque não vê resultado no tratamento de passe. Porque, na verdade, como o irmão mesmo coloca aqui, a missão dos espíritos, né, é de amparar os que erram e não de fortalecer os erros. Então, se toda vez, hoje é sábado, né, então eu vou sair à noite, quando for na terça-feira, eu vou ao centro para tomar um passe para liberar do que eu fiz de errado no final de semana. Então seria muito conveniente para as pessoas. Você manter um comportamento equivocado, não buscar a sua mudança, a sua reforma interior, e aí você sempre está buscando os espíritos para que eles resolvam o seu problema. Então é isso que o nosso irmão fala aqui, quando ele diz assim, que os espíritos estão para nos amparar, mas ele não pode nos fortalecer nos erros. Então a nossa reforma íntima, a nossa mudança interior, ela é necessária, ela precisa ser desenvolvida. Então, se a pessoa, né, como ele coloca aqui, se a pessoa voluntariamente despreza os convites do amor, vem a dor, para convidá-la a se educar. E se mesmo com a dor ela continua rebelde, vem o sofrimento. Tá? Então, aquela história que eu falei no início, né, que é narrada aqui pelo nosso irmão, se eu já tenho um problema no fígado, né, que eu deveria me abster de usar determinado álcool, mas mesmo assim eu continuo insistindo em utilizar o álcool, então chega um momento que a dor, nossa irmã dor, termina assim. Se a princípio o sofrimento era apenas relativo a um incômodo no meu fígado, mas mesmo assim eu insisto em continuar fazendo aquelas coisas erradas, eu vou trazer consequentemente outros tipos de comportamento e comprometimento para o meu espírito. Então, para a gente finalizar com este livro de Joana, né, que é o livro chamado Em Busca da Verdade, ela traz, né, falando exatamente no capítulo que ela fala sobre binômios, sobre a saúde e a doença, ela trazendo sobre essa questão do sofrimento em relação às doenças, né? Então ela diz assim,
sendo o espírito responsável pelos atos perpetrados, especialmente aqueles de natureza negativa, que são geradores de sofrimentos e desaires nos outros. Todos eles esculpem-se nas delicadas tecelagens do corpo perispiritual, nelas imprimindo o mapa das necessidades reparadoras que se delinearão no código genético, no qual encontram os recursos materiais para sua manifestação. Dessa maneira, surgem os fenômenos taratológicos, as deficiências mentais e limitações orgânicas, as dificuldades psicológicas, os tormentos de toda e qualquer natureza física, assim como o sistema imunológico incapaz de defender a maquinária em que se hospeda pelo renascimento, experimentando em consequência enfermidades de diversos teores que constituem os mecanismos de reparação moral e espiritual necessários à paz. Então, quando eu falava no início, que a ciência, algumas questões dessa nova pandemia, ela não consegue ainda responder, e a gente também se pergunta como é que às vezes você convive com uma pessoa, a pessoa tem, você não tem. E aí a gente lendo essa parte de Joana, esse capítulo, ela falando exatamente como nós, às vezes, nós trazemos, na nossa, assim como o nosso sistema imunológico incapaz de defender a maquinária em que se hospeda. Então, nós já trazemos uma deficiência, uma problemática, nesse processo de construção reencarnatória da origem do nosso perispírito, e por isso que, como a ciência só vai estudar o corpo, não consegue detectar essas situações. Então, não é que a gente vai estar se expondo, nem se descuidando, devemos tomar os cuidados necessários em relação à doença, mas muitas pessoas, por ter uma condição, uma preparação física, não é esportiva, mas uma preparação perispiritual melhor, algumas irão desenvolver a doença e outras não. E como a gente vê, algumas têm muitos sintomas, algumas não têm sintoma praticamente nenhum. Então não é só uma questão física, é uma questão também que vem do próprio espírito, da questão perispiritual que nós trazemos nesse processo de reencarnação. Então vamos, nesse momento, nós completamos a nossa explanação na noite de hoje, entender isso e dentro dos nossos conhecimentos, do nosso entendimento, procurar diminuir essa quantidade de vícios, sejam eles físicos ou morais, que nós trazemos de outras existências, para que a gente consiga, a cada nova existência, construir uma maquinária, como a Joana fala, uma maquinária mais, digamos assim, perfeita para encarar essas dificuldades e os problemas que nós iremos enfrentar neste plano ainda em processo de regeneração. Então, a gente agradece a atenção de todos e até a próxima oportunidade.